Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Aqui é o pastor Manuel Batista, estamos gravando mais um vídeo, já pedindo a contribuição de nossos irmãos para compartilhar conosco. Nesse vídeo nós estamos falando sobre Cristo administrando a sua igreja. Ele foi aprovado recentemente como Senhor, cabeça da igreja. E ele tinha pressa de voltar à adoração do culto a Deus que havia paralisado por alguns problemas, acontecido principalmente nas 7 igrejas da Ásia. Os seus obreiros estavam com um problema e Cristo sabia que esse culto tinha que ser cantado por crente fiel da mente iluminada. E por isso ele julgou imediatamente as obras dos 7 pastores da Ásia e mandou João escrever uma carta a cada anjo, a cada pastor daquelas igrejas, certo? E nós estamos aqui meditando a situação que estava passando com os pastores da Ásia, certo? Em primeiro lugar, o pastor de Efésio havia perdido o seu primeiro amor, se associou com judeus falsos e foi reprovado as suas obras. O pastor de Esmirna, ele estava preso nas riquezas, nas blasfêmias, e preso por Satanás, precisava ser fiel. O pastor de Pérgamo, ele já estava ao lado de Satanás no seu trono, e lá dentro estava a doutrina de Balaão, de Balaque, de Balaão, a qual Balaque tinha ensinado também. Foi reprovado as suas obras. O pastor de Tiatira era um homem muito calmo, tinha fé, tinha amor, tinha obra, tinha paciência, mas ele deixou Jezabel, a rainha da vaidade, da pintura, da prostituição, da contenda e outras coisas, entrarem na igreja. E ele também foi reprovado. O pastor de Pérgamo, ele já estava morto espiritualmente e estava matando a igreja. O pastor de Laodiceia havia perdido o seu temperamento espiritual, não sabia mais como estava a sua fé, se era quente ou morno, a situação assim. E preso por Satanás, tinha perdido a visão de Deus. O pastor de Filadélfia estava guardado por uma porta que o cabeça da igreja, o cordeiro, havia abrido para ele entrar. Situação, Depois dele fazer esse lado de administrativo, administrar a igreja, ele voltou agora a ensinar a sua igreja. O cordeiro estava querendo criar uma igreja para adorar o seu nome, adorar o céu, com tudo quanto ele lá, e agradecer ao Deus poderoso. E na situação crítica que estava, somente o Cordeiro poderia edificar essa igreja, que ele tinha prometido a João. Nesta palavra, edifico a minha igreja. Sim, ele agora está ensinando a igreja. Em João 21:16, ele chama Pedro e diz, olha, apacente as minhas ovelhas. Em Marcos 10:6, ele diz, olha, vocês vai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Marcos 16:15 ele diz, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, certo? Mateus 28:19 ele diz, olha, e os que se arrependerem, vocês batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Mateus 26:19 ele diz, vocês preparam a Páscoa com pão asma. Em Mateus 26:26 diz, esse pão é o meu corpo que é partido por vocês. Em Mateus 26:28 ele diz, esse vinho é o novo testamento do meu sangue, que será derramado por vós. Em João 6:55 ele diz, a minha carne e o meu sangue é comida e também é bebida. Em João 15:12 ele disse, e vocês amam uns aos outros, assim como eu vos amei. Em João 14, versículo 27, ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou,
e não dou como o mundo tem dado. Em Lucas 24, 49, ele disse: não saias de Jerusalém enquanto não for revestido do Espírito Santo. Em João 20, verso 22, ele disse: recebais o Espírito Santo. Assim como o Pai enviou a mim, eu enviarei a vós. E em Mateus 18, 20, ele disse: e aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vocês. O que fez? Ele estava administrando, e ele estava, possamos dizer, doutrinando, ensinando melhor a sua igreja. Depois de ele administrar e ensinar, ele volta agora a doutrinar. Vamos à área da doutrina? Vamos, então. Ele estava preparando a sua noiva, Binacasseia, para adorar o Todo-Poderoso, e o nome dele ser exaltado na terra, que estava demais. Ele volta agora doutrinando, em Efésios 5, primeiro, ele disse: sejam imitadores de Deus como filhos amados, tá? Como filhos, certo? Em 1 Pedro 3, 4, ele diz: marido, amai as vossas mulheres. E disse: mulheres, obedecei aos vossos maridos. Sim, em 1 Coríntios 10, 11, lembrei, falei, ele disse: marido, não deixe a sua mulher, não largue o seu marido, e se deixar que fique só, a não ser que se reconciliem. Versículo 39, pela lei a mulher está ligada ao seu marido durante o tempo que ele vive. Morrendo ele está livre para casar com quem quiser, contudo ou contando que seja no Senhor. E digo mais, 19:9 de Mateus: aquele que deixar sua mulher, repudiar sua mulher, a não ser pelo ato da prostituição, faz com que ela cometa adultério. E aquele que casar com uma repudiada, está os dois em adultério. Efésios 6, primeiro, ele disse: filhos, sejam obedientes aos vossos pais, e pais, não provoquei ira aos vossos filhos, mas criem na doutrina. Ele está doutrinando, na doutrina. Muito bem. Deuteronômio 22, 5, e não haverá trajo de homem na mulher, e nem também a mulher se trajará de homem. 1 Timóteo 2, 9, e a mulher se traje com pudor, com vestes honestas, sem ouro, sem luxo, por ser assim convém às santas mulheres que servem a Deus. 1 Coríntios 11, 10 e 15, mulher, é desonra cortar o vosso cabelo. A mulher deve ter cabelo comprido, pois foi lhe dado lugar de véu. 1 Coríntios 11, 14, e o homem não criar cabelo. Certo? Nós finalizamos aqui, meus queridos, as doutrina, ensinamento, ensinou, administrou, ensinou e doutrinou. Essa é a doutrina da igreja de Cristo, a igreja que é chamada Filadélfia na terra. Mas eu queria e quero só fazer algumas ilustrações. Eu sou pastor, pela misericórdia do Pai, de algumas congregações aqui na Bahia e também fora da Bahia. E como pastor, eu queria perguntar para os meus colegas pastores que administram a igreja, que são pastores, presidente, líder de igrejas religiosas. Uma pergunta só. Pelo que estamos vendo hoje, em Mateus 19, ou 26, 19, ele disse para preparar a ceia com pão asmas. E por que
Eu estou perguntando a quem está fazendo. O senhor que está me ouvindo está fazendo, dê glória a Deus. Eu estou perguntando pelo que está escrito na Bíblia. Por que dar ceia com pão de padaria? O senhor sabe o significado do pão asma na ceia do Senhor? Um obreiro disse para mim, pastor Manuel, mas depois que orar, Deus transforma. Mas a Bíblia não está dizendo assim. Pão asma significa sem fermento, porque fermento significa pecado. E Cristo não iria apresentar o seu corpo para os seus discípulos, isso é o meu corpo com pão com fermento. Isso é muito fácil de aprender, né? Sim, por quê? Outra pergunta. Em Mateus 3,13, Jesus se batizou no Jordão, não por arrependimento de pecado, mas pelos nossos pecados morreu. Deu exemplo no caso, certo? E por que João batizou no Jordão? As pessoas se arrependiam, confessavam os seus pecados e vinham de outras cidades. E por que hoje há o batismo no tanque, na piscina? Esse negócio não está desonrando a ordem primitiva? Aí canta, foste batizado como foi Jesus. Desculpa, eu não canto muito bem. E Jesus foi batizado na piscina, no tanque? Então não está sendo batizado como foi Jesus, meu irmão. O louvor, quem cantou certo, mas está sendo. Aí estão batizando como Cristo foi batizado. Cristo não foi batizado no tanque. Cristo foi batizado no Jordão, no rio. Sim. Vamos continuar a pergunta. Por que a Bíblia está dizendo que o marido não deixa a sua mulher, a mulher não deixa seu marido, se deixar que fique só? Sim. Nenhum pastor pode dar jeito nisso. Isso é opinião pessoal. Eu sei disso, até o próprio Cristo sabia. É por isso que ele disse se deixar. Mas ele disse que se divorciar faz com que ela cometa adultério. E se casar com a divorciada, está os dois de adultério. Por que está acontecendo isso na igreja? Por que tem muitos obreiros de Deus, meus colegas, irmãos em Cristo, pastores, pegando mulher divorciada e casando com homem, e ainda bota em cima dos púlpitos para pregar, da Santa Ceia, é profeta, é tanta coisa. Não está errado, não, meu irmão? Irmão, vamos ter cuidado com as 7 igrejas da Ásia, cuidado com Tiatira, que é a igreja de hoje na terra. Sim, outra pergunta. A Bíblia está dizendo aqui em 1 Coríntios 11, 10 e 15, que não é lícito a mulher cortar o seu cabelo, né? Não é lícito, porque foi de dar em lugar de véu. O pastor pode proibir a mulher cortar o cabelo? Não, porque é dela, para abrir uma dela. Só que ele na igreja, foi isso que aconteceu com a igreja de Tiatira. Ele é uma autoridade de Cristo na igreja, certo? Ele é autoridade e ele tem que botar ordem, entendeu? Porque a ordem ajuda muito a criar o problema. Mas sabe o que nós temos? É tanta pintura, é corte, é outra coisa, tal. E aí o irmão diz, mas é o pastor, peraí, deixa eu falar aqui. Era o pastor de Tiatira, a igreja de hoje. Hoje tem 3, o Senhor me falou na interpretação da revelação do pastor Ezequias, lá de Belém do Pará. Só tem 3 igrejas na terra, uma chama Filadélfia, a outra é Tiatira e a outra é Babilônia. Quem me disse foi meu pai e eu assumo diante dele. Carabasteia. E por que ele me falou de Tiatira? Porque Tiatira é aquele pastor assim, ó, tinha muita fé, tinha muita obra, muito amor, muita paciência, mas deixou Jezabel, a rainha do pecado, entrar na igreja. E sabe o que Jezabel fez? Quando viu quem? Jeú, o pregador da verdade, ela pintou os cantos dos seus olhos, maquiou sua cabeça e olhou pela janela. O pastor da igreja de Tiatira, a paciência dele era tão grande que ele via essas coisas. Coitado, meu irmão, tinha muita fé, a Bíblia mostra, tinha amor, tinha obras, tinha paciência, e a paciência dele foi tão grande que ele foi reprovado. É aquele pastor que está vendo a vaidade, mulher tapando a nudez com a palavra, com a Bíblia.
a pintura, tudo florado dentro da igreja, subindo nos púlpitos com sapato, com salto de altura, desenhando o corpo, as nagas desenhadas, e Requebe diz que é profeta, e o pastor de Tiatira está sentado no púlpito dizendo glória a Deus. E se alguém fala, não, mas meu Jesus quer um coração limpo, Jesus quer o nosso coração, sabe o que é isso aí? A paciência do pastor de Tiatira. Tinha fé, tinha amor, tinha obra, tinha paciência, e a paciência foi desordenada tanto que ele foi reprovado por Deus. Será que está errado? Talvez alguém que me ouvir vai dizer, é outro usado pelo diabo nas últimas horas, aleluia, mas eu sei também que algum pastor vai me ouvir e glorificar o meu Pai que fez os céus e a terra, e disse em 1 Timóteo 2,9 que as mulheres têm que se trajar com decência. Deixa eu te falar, meu irmão pastor, também sou pastor, já disse, nós não podemos proibir a mulher vestir culto, a mulher pintar o cabelo, não podemos proibir cortar, não podemos proibir, mas nós temos que ensinar e botar ordem na casa de Deus. Certo, meu irmão? É por isso que as 6 igrejas da Ásia, os seus 6 anjos, os 6 pastores foram reprovados por Cristo. E é por isso que o meu pai me falou para mim, ó meu dedo, ó para mim, se você tiver condição de acreditar, o meu pai falou para mim. Se você não tiver, o meu pai falou para mim que Tiatira é a 3ª igreja de hoje. 1º Filadélfia, 2º Tiatira, 3º Babilônia. Que Tiatira é a igreja que tinha fé, tinha amor, tinha obra, tinha paciência, mas estava associada com Jezabel, a rainha da prostituição. Meu irmão, ainda há tempo, me parece, de nós mudar a nossa pregação e tomar uma decisão diante de Deus e cuidar da igreja dele, para que não sejamos reprovados. Olhe que Pérgamo, o pastor já estava no trono de Satanás. Leia a Bíblia e vai encontrar, certo? E em todas elas tinha um pouco de salvo, como hoje. Hoje, dentro delas no mundo tem um pouco de salvo, o Senhor vai colher. Tiatira estava assim, mas tinha lá alguém que não cedia. Nós temos hoje na minha e na sua administração, ainda que somos pastores pacientes, que deixam o pecado entrar na igreja e não age, mas tem alguém fiel lá dentro sofrendo, revoltado com essas coisas, e muitas vezes algum não fala nada para não criar escândalo, e também para não ser até disciplinado, porque o negócio é forte na terra. Isso é que é forte, que alguém diz. Quando alguém ouve uma palavra, aí é forte. Isso é um ditado. Agora estou dizendo que forte é a ação do meu Cordeiro, do Salvador da minha e da tua alma, pastor, aquele dia. Eu não estou ameaçando, eu estou amando e te dizendo, tenha cuidado, cuidado, porque nenhuma carta foi para a igreja, foi toda para os pastores. Foi para os pastores que foi a carta. Ela pode vir para mim e pode vir para você, meu irmão, e possamos brevemente ser analisadas nossas obras diante de Deus. Beijo na alma, a paz do Senhor Jesus. Passa esse vídeo, pastor Manuel Batista, da Bahia de Jesus. Amém.